E aí, turma? O bate-papo de hoje é sobre pecuária e sobre as suas categorias de exploração, na atividade de cria, recria e engorda, pecuária de leite. Vem comigo! Você já possui uma fazenda pequena, média ou grande, uma fazenda de leite, uma fazenda de corte. Você já possui essa fazenda, já maneja, já produz e você já parou para pensar quais os números obtidos em cada uma das atividades? Você já parou para pensar no número que é proposto por assessorias, por técnicos, por programas? Você já parou para pensar no que pode ser atingido dentro do seu sistema de produção? Como é que anda a sua gestão para atingir aqueles números propostos? Vamos lá. Por exemplo, começando pela pecuária de corte. A gente vai detalhar aqui de forma bem simples, mas de modo a destrinchar algo que pode ocorrer na fazenda de cada um de vocês, com relação ao setor de cria, por exemplo. O que uma vaca de cria produz por ano? Quais são os índices que eu devo medir para obter essa minha relação de bezerros produzidos ou de quilos de bezerros produzidos ou índices zootécnicos que podem levar ao índice econômico de uma propriedade? Por exemplo, tomemos como parâmetro uma propriedade com 100 vacas. Cem vacas que terão um custo de manutenção e aí por trás todo o modelo de gestão de mineralização, de ectoparasitas, de vaqueiros, de cercas, de roçagens, manutenção de pastos e cercas e águas, todo o custeio de uma propriedade, tá? E a gente tem aí algum raciocínio a desenvolver a respeito de o que 100 vacas de corte pode me produzir numa fazenda que tem a capacidade de apacentamento dessas 100 vacas. Ela vai produzir um bezerro desmamado por IEP, intervalo entre parto, onde o ideal seriam 12 meses. 12 meses é o número ideal, mas não é um número nem sempre alcançado por todos. E aí cabe uma variação e uma interpretação no que é fertilidade e no que é fecundidade. Eu ouço pouca gente falar sobre isso, e talvez não esteja muito bem compreendido. O que seria a fecundidade? Eu coloco 100 vacas, seja inseminado ou seja com um touro, e emprenham 80 vacas. Todo mundo fala, de modo errôneo, que alcançou 80% de fertilidade. Temos aí 80% de fecundidade, porque fertilidade está ligada ao intervalo entre parto, que o ideal seria de 12 meses. E quando você fala que 80% das vacas enxertaram, significa que se você se relaciona com 100%, você terá um intervalo entre parto de 15 meses. Que 80% de um ano. Tá? Então a gente já tem aí a primeira variação e uma interpretação diferente sobre a mesma operação numa fazenda de corte. Então temos 80 bezerros que vão me gerar uma receita anual bruta. Vamos pensar em preço médio, ciclo de baixa, ciclo de alta. Vamos pensar num bezerro em torno de 200 quilos, 6 arrobas e meia, 7 arrobas, entre machos e fêmeas, 2.000 por cabeça. Portanto, receita bruta, 160 mil anual, tá? Então vamos embora. Numa fazenda que produz esses 100 vacas produzindo 80 bezerros, receita bruta de 160 mil, vamos supor aí um custeio de
Diante de números obtidos e aferições anteriores em diversos rebanhos, vamos pensar em 100 mil, 120 mil de despesas gerais. Aí é custeio, investimento, cada um entra com seu modelo de gestão e seu modelo de contabilidade. Se a gente pensar em 100 mil ou 120 mil, eu acho que é um número razoável para apacentar 100 vacas e manter toda a estrutura. Vamos pensar em custeio. R$120 mil. Isso ano, o que vai me dar um resultado anual líquido de R$40 mil. Receita líquida ano. Conta de padeiro organizado. Aí não tem muita divisão entre custeio e investimento. É receita bruta menos despesas totais. Então temos 160 mil de receita bruta, com 120 mil de investimentos anuais, despesas gerais, 40 mil de resultado líquido. Vamos imaginar que isso é uma conta para 100 vacas, mas que a gente pode ter, com o aumento de escala, o aumento da lucratividade, sem, contudo, melhorar os índices zootécnicos. Com os mesmos índices zootécnicos, com o mesmo 80% de fertilidade, a gente vai ter aí, supondo uma fazenda com 200 vacas, teremos com a mesma taxa de 80%. Vamos para 160 bezerros, 160 crias anuais, que ao mesmo preço de R$2 mil também, dobra nossa receita para R$320 mil. E a nossa despesa anual, que era R$120 mil, não sobe na mesma proporção. Então vejam como é importante a escala, principalmente na pecuária de corte, para aumentar nossa lucratividade sem mexer em índices zootécnicos da propriedade. Com o mesmo índice zootécnico de fertilidade e fecundidade, o mesmo peso ao desmame, preço de venda será entre alto e baixo, média de uma década, e a gente terá aí o dobro da receita bruta, mas vamos imaginar então que nosso custeio anual só aumenta o endectocida, basicamente, e o sal mineral. E alguma despesa em manutenção da área de pastagem que é um pouco maior. Então a gente poderia supor um custeio de 160 anual, o que já melhora muito nossa rentabilidade numa fazenda com os mesmos índices zootécnicos. R$160 mil ano, o que já se considera uma atividade com uma lucratividade satisfatória para um produtor rural de classe média vivendo da sua atividade. Então, continuando o nosso raciocínio, a gente pode pensar da seguinte forma. Ficou claro para todo mundo que o aumento da escala irá levar a um aumento da lucratividade, sem, contudo, mudar os índices zootécnicos. Mas eu queria trazer aqui agora um elemento novo para a nossa discussão. Eu quero trazer para a gente agora o modelo porte animal, ajustar o porte do animal para a atividade e para vocês entenderem a importância que tem o porte médio para uma produção pecuária em ambiente de pastagens. Suponhamos aqui a vaca A, não vou dar nome a ela, nome de estrelinha nem moreninha não. Vaca A, uma vaca de 540 quilos de peso vivo, uma vaca com 18 arrobas, tá certo? Com um intervalo entre partos de 15 meses, apartando bezerros de 210 quilos. Então, vamos prestar atenção a isso aqui. Uma vaca de 18 arrobas, apartando um bezerro de 7 arrobas a cada 15 meses. Um modelo bacana, um modelo bom. Um modelo que você tem aí
uma boa vaca, uma vaca forte, graúda, saudável, estruturada, produzindo um bom bezerro, 7 arrobas, um bezerro de bom peso, tá certo? Para uma recria futura de bom desempenho. E um intervalo entre parto que não é o melhor dos mundos, mas que não é ruim. Um intervalo entre parto aceitável, tá? Vamos supor isso aí numa vaca A, numa fazenda A. Que poderíamos chamar de um bom modelo. Eu quero trazer para vocês agora um outro elemento, muito pouco abordado por pecuaristas, por técnicos, por estudantes, por universidades, que é o modelo porte animal. Sou um defensor do porte médio e vou explicar por quê em números traduzidos aqui agora. Suponhamos a vaca B. Vaca B, com apenas 420 kg de peso. Que é um peso satisfatório, 14 arrobas, mas que certamente, na cabeça de muito pecuarista, grande parte, vai pensar assim, vaquinha miúda. Essa sim é um vacão. Se eu prendo 100 vacas dessa num curral e mostro a alguém, o impacto visual que essa vaca causa é assim algo deslumbrante. Então, 100 vacas de 18 arrobas. Caramba, que pecuarista fantástico. Se eu prendo 100 vacas de 14 arrobas, por que essa vacaria é mais miúda? A outra é melhor. Teoricamente, isso foi construído na cabeça da gente como que esse volume aparente tivesse algum significado para a produção pecuária. Eu vou explicar para vocês por A mais B, e é importante que vocês entendam e acompanhem essa conta, porque essa vaquinha, que não é uma vaquinha, mas comparada com essa, no visual ela pode ter um bezerro de 180 quilos, um bezerro menor, tá? Menor, mas de peso aceitável, 6 arrobas ao desmame. E se ela conseguir isso a cada 12 meses? Estou supondo aí uma vaca A, uma vaca B, um sistema A, um sistema B. Sabem destrinchar essa conta? Desdobramentos da conta, então, da vaca A, da vaca B. Se pegarmos o peso do bezerro ao desmame, 210 quilos, e dividirmos pelo peso da vaca, 540 quilos, que percentual teremos aí? 38%? Acompanharam aí a conta? Vamos lá. Na vaca B, qual seria essa conta? 180 divide 420. 42, tá? Primeira vantagem da vaca B sobre a vaca A. Ela aparta 42% de bezerro, a primeira aparta 38%. Então, 4% de peso de bezerro a mais por vaca. Primeira vantagem. Vamos embora. Aí temos uma outra conta, que seria 210 divide por 15, seriam quilos de bezerro por intervalo entre parto. Então temos o que aqui? 14 quilos de bezerro por mês, tá? Na segunda vaca teremos quanto? 180 divide 12, 15 quilos. Segunda vantagem da vaca B sobre a vaca A. Perfeito. Acompanhe que haverá uma terceira vantagem significativa, que é quando transformo o peso vivo de cada vaca em 450 quilos, que é uma unidade animal. Se eu transformo essa vaca em 450 quilos, ela vira o quê? 1,2 UA? Concordam? Se eu transformo essa vaca em UA, ela vira o quê? 0,9? Então aqui eu tenho 1,2 UA para produzir 14 kg de bezerro por mês. Aqui eu tenho 0,9 UA para produzir 15 kg. Acompanhou? Então vamos lá. Se eu pego num rebanho de 100 vacas, multiplico por 1,2,
eu tenho aqui 120 UA nesse rebanho A. Concorda? Aqui eu tenho 120 UA a 100 vacas. São 100 matrizes que significam 120 UA. Agora divida para mim 120 UA por 0,9. Quantas vacas eu colocaria na mesma área que eu apacento 100 vacas? Eu vou apacentar aproximadamente 130 vacas, certo? Então acompanhe que apenas mudando o porte animal, e aí a primeira mudança zootécnica, teremos um incremento de 30% de vacas, com mais os quilos de bezerro, mais eficiência de desmame, ou seja, eu estou dando aí uma mudança zootécnica com uma diretriz econômica de alto impacto e existem outras. Então, por exemplo, a gente tem que entender na pecuária de corte que boi não é apenas peso. Boi é relógio, boi é custo, boi é velocidade de ganho. Então, o bezerro tem que nascer pequeno, aí por questões de fertilidade da vaca e vitalidade da cria, é assunto para outro vídeo. Segundo, tem que apartar pesado, e aí é habilidade materna, aí é leite na vaca, e aí eu não falo de leite ordenhável, aí eu falo de leite como suplemento para o bezerro. Ele tem que ter velocidade de ganho e acalmamento precoce. Então esse conjunto, a gente tem linhagens, raças, cruzamentos, que repetidas vezes já nos comprovaram que são os mais eficientes quando se entende a pecuária de corte sob essa ótica, sob a ótica da eficiência econômica aliada a uma diretriz zootécnica.